Evangelho, segunda-feira da terceira semana do tempo pascal. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Depois que Jesus saciara os 5.000 homens, seus discípulos o viram andando sobre o mar. No dia seguinte, a multidão que tinha ficado do outro lado do mar constatou que havia só uma barca e que Jesus não tinha subido para ela com os discípulos, mas que eles tinham partido sozinhos. Entretanto, tinham chegado outras barcas de Tiberíades, perto do lugar onde tinham comido o pão, depois de o Senhor ter dado graças. Quando a multidão viu que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, subiram às barcas e foram à procura de Jesus em Cafarnaum. Quando o encontraram no outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando chegastes aqui? Jesus respondeu: em verdade vos digo, estás me procurando não porque vistes sinais, mas porque comestes pão e ficastes satisfeitos. Esforçai-vos não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, e que o Filho do Homem vos dará. Pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Então perguntaram: que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Jesus respondeu-lhes: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Da terceira semana do tempo pascal, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de retomarmos o 6º capítulo do Evangelho de São João. Jesus havia feito a multiplicação dos pães. E acontece que após a multiplicação dos pães, se nós nos recordamos bem, Jesus sobe para rezar sozinho no monte. Queriam proclamá-lo rei e Jesus se separa de todo o grupo, inclusive dos discípulos, que depois vão seguir para o outro lado do mar de Tiberíades. E Jesus, durante a noite, após terminar a oração, na vigília da madrugada, caminha em direção aos discípulos e acontece o episódio do encontro com o Senhor que caminha sobre as águas. Enquanto o mar, agitado por uma ventania, se torna tumultuado, perigoso. Vai dizer São João que a multidão se deu conta que Jesus não estava mais ali e começaram a procurá-lo e foram na direção que Jesus havia seguido com seus discípulos, ou seja, para a cidade de Cafarnaum. E aqui Jesus vai fazer uma grande advertência. Poderíamos dizer que Jesus vai dar uma bronca neles. Eles procuravam o Senhor por causa do milagre que Jesus realizou, mas não pelo fato de que o milagre foi um sinal de que Deus está vivo e presente no meio de nós, mas porque o milagre trouxe pão e satisfação em abundância para eles. Por mais que o agir de Deus possa trazer ao homem felicidade e satisfação, meus irmãos, o mover do nosso coração deve orientar-se para Deus. Deve orientar-se na direção do Senhor vivo e verdadeiro. De muitos modos e maneiras o homem pode dispersar-se, e uma delas é essa. É indo buscar as coisas desse tempo sem buscar a Deus. A necessidade da satisfação do pão, a necessidade dos bens materiais, elas vão sempre acompanhar a nossa vida. Ver que os homens de alguma forma se dedicam, se empenham, se sacrificam para ter acesso a esses bens, por um instante pode parecer dignitoso,
até o momento em que nos damos conta que os homens buscam com maior interesse e com intensidade os bens que passam, mas desprezam, ignoram, não se importam com aqueles que não passam. Então eis aqui a palavra do Senhor que se torna uma palavra de admoestação para a multidão. Estais atento, porque o vosso esforço e interesse é porque comestes o pão. Mas aqui está aquele que vos dá não só o alimento da terra, mas sobretudo o alimento que vem do céu. Aquele que oferece a vós o que vem da parte de Deus, mas que vós muitas vezes não quereis receber. Pois o interesse não está vivo pelas necessidades do céu. Jesus vai dizer: esforçai-vos, não pelo alimento que se perde, mas pelo alimento que permanece até a vida eterna, pela palavra de Deus que é anunciada e completa dizendo: pois este é quem o Pai marcou com o seu selo. Ele dará ao Filho, e o Filho dará a todos. E a multidão então demonstra o interesse perguntando: o que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Elas acolhem a demonstração de Jesus. E Jesus vai declarar: a obra de Deus é que acrediteis naquele que Ele enviou. Trata-se da obra de Deus acreditar. Por quê, Padre Fábio? Porque o dom da fé nos veio do Senhor. Porque os sinais dos céus nos vêm do Senhor. Porque o próprio Cristo, Filho do Deus vivo, está presente no meio deles e vem do Senhor. Agora é preciso permitir que o coração e a alma daqueles que veem os sinais e que receberam o dom do céu se deixe transformar definitivamente por uma obra de Deus. O Senhor que fala, sinaliza e revela é aquele que quer levar o nosso coração não só ao conhecimento, mas à adesão à sua palavra. Por isso permitamos que o Senhor, que tudo por nós ofereceu e vem em nosso socorro, edifique em nós uma obra de verdade, uma obra de autêntica adesão a Cristo Jesus por meio da fé. Ilumina, Senhor, os nossos corações e dai-nos a graça de, nas fadigas do dia a dia, compreendermos a verdade do seu amor e a ela unirmos o nosso coração, para a honra e glória do vosso santo nome, agora e pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Imaculada Virgem Maria, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.